Eu gostaria de falar um pouco sobre a trajetória de Moisés, que talvez em algum momento, pastor, você vai se identificar e talvez vocês que estão aqui também possam se identificar. Amém? Para isso, escolhemos aqui o Salmo 90, versículo 4, que diz assim, olha, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E esse versículo ele foi tão interessante que ele foi parafraseado por Pedro. Então, os irmãos aí fora estão me escutando bem aí ou está baixo? Tá bom? Pedro, em 2 Pedro 3,8, ele fala assim, olha, obrigado. Antes de vir para cá, eu peguei um corizazinho, né? Aí eu estou aqui de vez em quando, né? De repente, talvez nem precise, mas por via das dúvidas. 2 Pedro 3,8 nos fala, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A mesma coisa que o Salmo 94, o 90, versículo 4. E é interessante a gente perceber que dentro da ótica de Pedro, Pedro ele retratava a paciência de Deus. Pedro retratava a paciência de Deus, porque algumas pessoas estavam achando que Jesus ia voltar rápido. A propósito, eu achei interessante aqui alguns louvores que falavam sobre a noiva, sobre o arrebatamento. E uma das coisas que eu mais espero nessa vida é exatamente isso. É o dia que Jesus haverá de voltar. E é tremendo isso. E Pedro, ele falava sobre isso, né? Quando ele falava assim, olha, 1000 dias para nós é como um dia para Deus. Ele estava falando sobre as pessoas que estavam reclamando que Jesus estava demorando naquela época. Isso já tem 2000 anos atrás, 2 dias atrás, no relógio, no Kairos de Deus, né? Se 1000 dias para nós é um dia para Deus, então tem 2 dias que isso aqui foi escrito, dentro da perspectiva e da ótica de Deus. Então, Pedro, ele se referia a isso, né? Que as pessoas estavam com muita ansiedade, Jesus, cadê Jesus, que não volta, né? Mas, Pedro, então, fala com as pessoas em outras palavras, tenham paciência, vocês estão no Cromos, mas Deus está no Kairos, é uma realidade um tanto quanto diferente. E quando o salmista, que era Moisés, que escreveu o Salmo 90, ele falou isso, a mesma coisa, ele estava se referindo a uma outra realidade. Pedro se referia ao futuro, e Moisés se referia ao passado. E Moisés, então, ele estava agora como que lembrando de tantas coisas, das suas trajetórias. Então, a trajetória de Moisés, ela foi tão interessante, pastor Jefferson, que ela pode ser dividida em 3 blocos, em 3 blocos de 40 anos. E quando você analisa e estuda a história de Moisés, você vai entender algo, que os primeiros 40 anos, foi os primeiros 40 anos do domínio e da força humana, do intelecto humano. E a gente vai perceber que ele quase morreu, teve a honra de ser criado no Palácio Real, e ali ele foi formado nas melhores faculdades, nos melhores ensinamentos, foi destrado em técnicas marciais, em técnicas de luta, era um bom lutador. E ele se tornou tão destro, tão sábio, a performance dele era tão forte, que ele viu o seu povo sendo escravizado, e ele falou assim, olha, eu vou libertar o meu povo. Ele queria libertar o povo de Israel na força dele. Mas esse não era o plano de Deus. Então, ele chegou ao cúmulo de se tornar um homicida, de matar um egípcio, porque ele queria libertar o povo de Israel, que estava ali exilado na terra do Egito. Então, quando a gente percebe esses primeiros 40 anos de Moisés, foi os primeiros 40 anos de estruturação mental, física, intelectual. E ele, como o pastor Renato falou, que ele estava empoderado, né?
Aí, veja bem, ele passa agora uma outra sequência. Ele não deu certo o plano dele, ele se frustrou, as pessoas começaram a persegui-lo, ou ele se sentiu perseguido, ele fugiu. E aí vem um outro ciclo, que a vida da gente é assim, ela é cheia de ciclo. Aí vem um outro ciclo, os próximos 40 anos de Moisés. E os próximos 40 anos de Moisés foi um paradoxo, foi exatamente ao contrário do que foram os primeiros 40 anos. Os primeiros 40 anos foi de autoestima elevada, de intelecto, sabedoria e tantas outras coisas. Mas aí veio o segundo 40 anos. O segundo 40 anos, ele foi morar no interior. Autoestima em baixa, frustrado, se sentindo derrotado. Se tornou o cara mais manso da terra. Estava meio que complexado. Ele que queria ser o libertador pela força da sua mão, agora foi necessário que Deus fizesse ele descer. E ele teve 40 anos para descer, para se humilhar. E ele se humilhou. Ele se humilhou tanto que quando o Senhor aparece para ele na sarça, nem ele acreditava que ele poderia alguma coisa. Antes não, ele achava que ele era o Todo-Poderoso. Mas agora, nem o Todo-Poderoso de verdade aparecendo para ele, a autoestima dele estava tão baixa que ele falou, não, você escolheu a pessoa errada. Frustrado, se sentindo o pior de todos. Mas aí, com muito custo, o Deus Todo-Poderoso vai e convence ele que ele precisava libertar. Ele precisava ter uma missão forte. Amém? E aí o que acontece? Deus convence ele, coloca o irmão dele, Arão, como porta-voz dele, fala assim, vai lá e liberta. Tá bom. Ele foi e libertou. Aí vem o terceiro ciclo de 40 anos. E esse terceiro ciclo de 40 anos acontece o sobrenatural. Acontece a glória. Acontece a libertação. E acontece também as lutas. Ele experimenta do poder de Deus, mas experimenta da adversidade e das dificuldades. E quando eu vejo a história do pastor Jefferson, em algum momento, Deus me permite trazer essa mensagem aqui, porque eu vejo alguns pontos aqui ligando essa história à sua história. Eu fui testemunha ocular de tantas lutas e aquilo que foi encenado aqui pelas pessoas do teatro foi uma grande realidade. Ele passou por tudo isso, todas essas ofensas, todas essas dificuldades, esses problemas, calúnias, muitas vezes. E muitas vezes eu vi e tentei enxugar as lágrimas dele e da esposa dele. Muitas e muitas vezes. A gente tentava, né, pastor? Era difícil, né? Quantas vezes eu chorei junto com ele? Quantas e quantas vezes, não é? Mas é assim. A gente tem uma trajetória. Muitas vezes a gente não entende os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, mas a gente entende que Ele tem uma terra que manda o leite e o mel para nós. Mas antes dessa terra chegar, nós precisamos passar por um deserto, por uma dificuldade. Então, acredito eu que em um determinado ponto da vida dele, Moisés vai, ele começa a meditar. Aí ele falou, quer saber? Eu vou escrever um salmo. E aí ele escreve uma poesia. E ele começa a pensar, toda a trajetória dele vem como um flash. Ele começa a pensar nos primeiros 40 anos, ele começa a pensar nos segundos 40 anos, ele começa a pensar no terceiro 40 anos. E aí ele escreve, olha, 1000 dias para mim é como um dia para o Senhor. E isso é interessante a gente perceber. Eu quero dizer, querido, que semana passada eu falei de improviso, e às vezes a gente fala algumas coisas de improviso, a gente sabe que isso é propósito de Deus. E eu falei uma coisa assim, lá na igreja. Eu falei assim, e se? Aí todo mundo falou assim, mas e se o quê? Aí eu falei assim, e se nós subestimarmos o chamado nosso? E se nós dissermos não ao que Deus quer que a gente diga sim, né? E eu fico pensando, pastor, e se Moisés, ele dissesse não ao chamado dele?
E se Moisés ele sucumbisse às lutas e às dificuldades, aos problemas que ele certamente deduziu que haveria de vir, como de fato veio. E eu fico pensando, o que seria do país e da nação de Israel? O que seria? O que seria de mim e o que seria de você? E eu fico pensando, e se o pastor Jefferson, quando ele teve tanto confronto e tanta luta e tanta dificuldade, ele desistisse de tudo, o que seria de você? O que seria de nós? O que seria de muitas e muitas pessoas que são edificados tremendamente pelas palavras, pelas orações que ele faz? Então, é muito interessante a gente perceber aqui que no versículo 10, ele diz o seguinte: os anos da nossa vida, do mesmo Salmo 90, os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos, né? Então, ele diz isso, a vida passa depressa e nós voamos. Eu vou ler de novo. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou no máximo 80. Ele estipulou uma geração, desculpem. Uma aguinha, tá, irmãos? Fica com nojo, não. Mal sabendo ele que a boa expectativa dele era talvez que ele vivesse 70 anos, ou talvez 80 anos. E a melhor das expectativas dele, que era 80, superou em 40 anos. Ele viveu 120 anos. Hein, pastor? O que você acha? O que você acha? 120 anos, eu já falei com Deus. Eu já combinei com Deus. Falei, Deus, eu não quero não. Estou com 64, mais uns 20 anos tá bom para mim. Né? Mas Deus é quem sabe. Eu me lembro, pastor Jefferson, que teve uma época na minha vida que eu estava passando tanto problema, tanta dificuldade, que eu desejei a morte. Eu falei assim, não, quero morrer. Eu não vou passar, eu não vou viver muito tempo. E aí aquela vozinha do Espírito Santo, ela falou assim, não, mas você vai. Isso já tem muito tempo já. Eu achava que eu não passaria de dias, e a vozinha do Espírito Santo me estipulou mais ou menos. Eu falei assim, Deus, não fala a data não, por favor. Não fala a data que eu vou morrer não, porque é muito ruim. Mas ele me falou mais ou menos. Eu posso dizer que ele me falou a década. E eu não falei essa década nem para minha esposa. Ela não sabe. E eu não vou falar para ninguém. É um particular meu e de Deus. Então, muitas vezes, as lutas são tão grandes que você deseja a morte. Você deseja viver próximo a Deus. Né? Talvez era esse o propósito de Moisés. Ele estava com muitas lutas, com muitas dificuldades. Né? E no versículo 12, ele fala assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ele estava lá poetizando, ele estava falando, 1000 anos são como um dia. Ele começa a falar da geração, talvez 70, no máximo 80, mal sabendo ele que estaria no 120. E agora ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu li isso e perguntei ao Espírito Santo, mas efetivamente, o que significa isso? E o Senhor Espírito Santo, ele me respondeu que contar significa basicamente duas coisas. Contar os dias significa avaliar os dias, avaliar as situações. E muitas vezes nós precisamos avaliar. E como é isso? Como é avaliar as situações? Eu quero falar para vocês que as melhores histórias da nossa vida, elas se passam pelos piores dias que nós experimentamos. Ou seja, as piores coisas que você vive, aquilo ali é uma história que se começa, é um histórico que se começa para que você no futuro conte a sua melhor história. Então não subestime as piores coisas que acontecem na sua vida. Isso é avaliar. Eu acredito que Moisés,
Ele fez muito isso. Ele começou a olhar os 250 que insurgiram-se contra ele, se rebelaram contra ele e foram tragados pela terra. Ele começou a olhar os egípcios que estavam ali junto com os israelitas e que persuadiram muitas pessoas a voltar para o Egito. Ele começou a analisar que Deus fazia tantos e tantos milagres e trazia maná dos céus e as pessoas reclamaram. E então ele começou a avaliar tudo isso, a contar os dias. Então, eu creio que, pastor Jefferson, tem muita coisa para contar, muita coisa para avaliar. Isso faz parte da sua história, do seu histórico. As piores experiências que você teve, e muitas delas eu estava junto com você, chorando junto com você. E são histórias fantásticas, são histórias de lutas, de perseguições, muitas delas, quase todas elas praticamente injustas, totalmente, 100% injustas, contra a vida do pastor e da pastora. Então, ele diz isso: ensina-nos, Senhor, porque a minha vontade talvez seja de reclamar, de murmurar, mas eu não posso reclamar nem murmurar, eu tenho que avaliar. Eu tenho que sugar essas coisas e aproveitar dessas coisas ruins que aconteceram comigo e isso se transformar em experiência na minha vida. Então, contar os dias significa avaliar. Nós precisamos avaliar, inclusive, as pessoas das quais nós andamos com ela. Tem uma passagem da Bíblia que ela é interessante, ela diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando Moisés ele disse ao Senhor assim, Deus, ensina-nos a contar os dias, ele está, em outras palavras, dizendo assim, ensina-me também a avaliar as pessoas as quais eu coloco aqui submissos à minha autoridade. Uma certa ocasião, ele chamou 70, ele pegou os 70, e Deus falou assim, olha, eu quero que o Espírito seu vá para os 70, e houve ali uma transmissão de unção. E Deus estava avaliando. Eu quero te dar bons líderes, eu quero te dar boas pessoas. Você não sabe como eu fiquei feliz aqui de ver esses homens aqui. Eu fiquei feliz de ver as mulheres também, mas eu fiquei muito feliz de ver esses homens aqui, essas pessoas de fato empoderadas aqui, que estão junto com você, que são o seu esteio. Eu glorifico a Deus por isso, porque, pastor, teve uma época que você não estava bem acompanhado. Não foi culpa sua. E hoje eu posso sentir isso, que você está bem assessorado aqui. Bem assessorado. Gálatas capítulo 5, versículo 7 nos fala, vocês corriam bem. Corria. Sabe o que é correr? Diferente de andar. É velocidade. É pessoas que estão numa pegada mesmo. De ir, de fazer e de acontecer, estava naquela pegada de ânimo, de monte, de oração, de busca, de leitura, corria. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta para eles. Diz assim, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Coloca uma pergunta no meio daquilo que era uma afirmação. E diz assim, tal persuasão, ou seja, alguém chegou e convenceu eles, má companhia, não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento levé da massa. Então, sabe, querido, aquela coisa de menos é mais? É isso. Ensina-nos a contar, Deus. Eu não quero me frustrar, Deus. Eu não quero quantidade. Eu quero aqui que o Senhor coloque pessoas do meu lado. Pessoas que vão me levantar. Pessoas que vão segurar o meu braço esquerdo, meu braço direito. É isso que eu quero, Deus. Eu quero vencer os inimigos, eu não consigo vencer os inimigos com o reino dividido. É isso que Deus queria trazer para ele. Ensina-me a contar, ensina-me a valorizar ou avaliar. E o segundo conceito é exatamente isso, é valorizar. A palavra contar, ela significa avaliar e ela significa valorizar. Amém? Por quê? Porque nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos dá.
O mínimo que Deus nos dá, nós precisamos valorizar. Deus, Ele tem me concedido, eu falo isso agora, pastor, eu não queria falar isso agora não, mas eu senti de falar, eu vou falar, né? Deus tem me dado o privilégio de ser um instrumento dEle para a cura. Muitas pessoas, eu tenho orado para a honra e glória do Senhor, tenho colocado as mãos e tenho sido curada instantaneamente. E por que eu estou falando isso agora? Por que eu lembrei disso aqui agora, né? Na verdade, eu não estava programado para falar isso. É porque uma coisa Deus me ensinou. Ele falou assim, olha, valoriza as mínimas coisas, os pequenos começos. Hoje de manhã cedo, nós temos o culto de manhã e à noite. Então, hoje de manhã cedo, eu estive lá na igreja. E uma irmã, ela me procurou e falou assim, pastor, estou com 3 problemas. Problema no ouvido, um problema no olho e um problema nas costas. Só que tinha muita gente para me cumprimentar, aquela coisa toda. Eu falei assim, espera um pouquinho aqui do lado que eu vou orar por você com calma. E aí, depois que todo mundo foi embora, eu peguei e comecei a orar por ela. Aí, orei por ela, ela sentiu uma melhora na vista, mas a vista não era problema de visão, que ela estava enxergando mal não, que estava doendo a vista dela. Aí ela sentiu uma melhora, e o Espírito de Deus me levou a falar com ela. Então vamos agradecer? Se ele melhorou um pouquinho, vamos agradecer? Isso é contar os dias, ou contar os momentos. E agradecemos. E aí parece que vem, sabe, uma glória, um negócio assim. E ali oramos mais uma vez, melhorou mais um pouquinho, mais outra vez. Resumindo a história, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, abaixa e levanta algumas vezes. Enquanto eu estiver orando, você vai abaixando, louvando, agradecendo e abaixando o que você não podia fazer, você vai fazer, em nome de Jesus. No final de 3 minutos, mais ou menos, ela estava curada das 3 enfermidades. Uma delas, Deus, eu não sei porquê, não curou 100%. Ela falou assim, eu estou 90% curada, que foi da coluna, das costas. Eu falei assim, olha, você vai agradecendo até o final dali, até o final do trajeto, até você chegar na rua, Deus vai te curar. Não sei se curou também, que eu não tive mais com ela. Depois, semana que vem, eu fico sabendo. Mas o princípio é esse. O princípio é agradecer. Ah, meu Deus, é maná. Esse negócio aqui é muito pequenininho, eu quero ver uma carne aqui. Agradece pelo maná. Ah, Deus, eu estou aqui no deserto, Deus. Eu tive uma palavra que nós iríamos para a terra prometida. Agradece pelo deserto. Porque se você não agradecer pelo deserto, querido, você não chega à terra prometida. Isso é contar. E Moisés, ele fez essa oração. Não sei se você já fez. Ensina-me a contar. Contar é avaliar e valorizar. Amém? Então, veja bem. O Salmo, esse mesmo Salmo 90, o versículo 13, diz assim, olha, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Em algum momento, parece que ali, sabe aquele momento de fraquejada, ele não estava murmurando, ele não estava reclamando, no mesmo Salmo. Ou seja, a gente percebe que a vida de Moisés, ela não estava fácil. Moisés, ele estava ali com muitas vitórias, com muitos êxitos, mas de repente, acontece algo com ele, que ele, é como se Deus fosse embora, é como se Deus ausentasse, é como se Deus, ele não olhasse para Moisés, e ele faz essa oração e essa consideração, e ele diz assim, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão. Ou seja, a situação não estava fácil. Eu quero dizer a vocês que grandes homens de Deus, em alguns momentos, fraquejaram. Sabe, eu já estou há mais de 30 anos. Quantos anos, Simone? 30 anos, 30 anos. Falando nisso, gente, esqueci de apresentar aqui minha esposa, digníssima, né? Levanta aí, Simone. Uma salva de palmas para Jesus, pela vida dela.
Você que me acompanha em toda essa trajetória, já chorou muito comigo, né, Simone? Ainda chora ainda. Então eu quero te dizer que grandes homens de Deus, em alguns momentos, fraquejaram. Muitos homens. E se em algum momento você fraquejar, você pode ter certeza que Deus está do seu lado. Às vezes nós temos a sensação de que Deus abandonou a gente, e às vezes nós oramos assim como Moisés orou: volta, Senhor. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Muitas vezes as lutas estão tão intensas que a gente acha isso, acha. E um grande homem de Deus chamado Davi, olha para você ver, no Salmo 13, versículo 1, diz assim, olha o que Davi fala: até quando, Senhor? Eu não sei quem parafraseou quem, né? Não, eu creio que, evidentemente, que Davi parafraseou Moisés. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Davi orando. Olha, Davi era um homem de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E esse homem segundo o coração de Deus, em algum momento ele fraquejou. Não que ele estava em pecado, não, de forma alguma. Ele estava na intimidade, mas ele sentia que os inimigos prevaleciam contra ele. Eu não sei se ele se referia a inimigos físicos ou espirituais, mas o fato é que ele se sentia desamparado. E ele fez a mesma oração de Moisés. Agora eu vou falar de um que ele era segundo o coração de Deus, e muito mais do que isso, ele era o próprio Deus, chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sabe o que aconteceu com ele? Teve um momento que Jesus, ele deu meio que uma fraquejada. É incrível a gente falar isso. Talvez você nunca ouviu um pregador falando isso, mas eu estou falando isso aqui. E aqui no versículo, no capítulo 27 de Mateus 46, nos fala: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Na minha versão está: me abandonaste. Na verdade tinha um motivo, né? Os pecados meus estavam lá, mas o Pai não é conivente com o pecado. Os seus pecados estavam lá, o Pai não é conivente com o pecado. Então houve uma distância, houve uma separação. E Jesus ali, ele pensou nisso: meu Pai, tu me desamparaste, meu Pai, estou sentindo falta. Então muitas vezes nós estamos assim, meio que sentindo falta. Deus, é tanta luta, é tanta prova, é tanta dificuldade, Deus. Por que tu me desamparaste? Por que tu me abandonaste? Não é? Então, querido, essa foi a oração do grande homem de Deus. Às vezes nós vemos uma trajetória, alguém que chega aqui pela primeira vez e vê o pastor Jefferson lá todo bonitão assim, recebendo elogio, fala assim: nossa, que vida boa desse pastor, parece que ele caiu de paraquedas ali. Olha só, ele só fica sorrindo, que bênção que é, eu quero ser pastor. Vai, bobo, vai. Não aconselho isso para ninguém. Uma vez eu falei isso com meu filho, eu falei assim: ô Mateus, o que você acha de ser pastor? De jeito nenhum, pai, de jeito nenhum. Até forcei a barra lá, mas não teve jeito não, pastor. Acho que seu filho também é assim, né? Então, querido, é luta, é dificuldade, e muitas vezes a gente se sente meio que sozinho, desamparado. Se não é a esposa da gente, se não é a família da gente, como foi falado aqui, teve um aí que falou ali no vídeo, a família da gente é o esteio, é um amparo que a gente tem muitas vezes. Evidentemente que Deus também é, mas às vezes a gente acha que, olha, o Senhor Jesus, no princípio do ministério, o pai falou assim: este é meu filho amado. O Espírito Santo pegou a mão dele e falou assim: então vou te levar para um lugar legal. Vou te levar para onde? Para o deserto. E no final da vida terrena de Jesus Cristo, aquele pai que no princípio falou: esse é o meu filho amado, continuava amando ele.
Isso não significa que Deus não te ama. Hebreus capítulo 12 nos fala sobre isso, que Deus corrige e açoita a todos quanto Ele ama. Às vezes você se sente desamparado, enfraquecido, mas Deus está do seu lado. Cutuca seu irmão aí e fala assim: Deus está do seu lado, querido. Deus nunca te desamparou. Fala com voz de profeta. Fala: Deus nunca te desamparou. Eu quero terminar aqui, tá, pastor? Vou terminar agora. Viu, irmão? Vou terminar. Que eu sei que é um culto de celebração, né? Vocês não merecem ficar aqui 2 horas ouvindo. E o Salmo, continuando no Salmo, escrito por Moisés, que é o Salmo 90, versículo 17, nos fala assim: olha, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Ele usa uma palavra aqui, irmãos. E essa palavra, ela mexeu, ela brilhou com os meus olhos. Sabe, Deus é Deus que valoriza os pequenos princípios. E é importante você começar bem. Mas é necessário que você cruze o deserto e que você chegue até a terra prometida. Em algum momento nesse percurso, Moisés falhou. Mas ele chegou até o Nebo, até a divisa da terra prometida. E ele chorou para Deus. Falou: Deus, eu quero entrar. Deus, eu quero entrar. E eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Essa pergunta aqui é capciosa. Amém? Já estou adiantando para vocês aqui, ó. E preste atenção antes de vocês me responderem. Amém? Os irmãos estão prestando atenção? Amém. Moisés entrou na terra prometida ou não? Não? Eu falei, preste atenção. Entrou? Vem cá, varão. Não. Como que ele entrou? Ele encontrou com Jesus no monte da transfiguração. Da transfiguração. Eu falei para pensar. Evidentemente que eu entendi. Ele não entrou em carne. Ele não entrou em carne. Tá certo, viu, irmão? Então, é só uma brincadeira aqui. São 2 hipóteses, verdade. Mas eu às vezes fiquei pensando nisso. Por que está lá Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? E um dos motivos eu creio é esse. Deus falou assim: olha, ele teve tanta vontade de entrar, vou dar esse gostinho para ele de entrar aqui. Né? E entrou lá na terra prometida. Eu acredito que certamente não chega nem aos pés daquilo que é o céu, que é a glória. Né? E rapidamente ele foi. Feliz da vida. Amém, querido? E aqui nesse texto nos fala: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Consolida. Ou seja, ó Deus, eu não quero uma obra vulnerável. Eu não quero uma obra balançando. Eu quero uma obra estruturada. Eu sei, eu já passei luta, eu já passei dificuldade, eu nem queria vir aqui, Deus. O Senhor negociou comigo lá no monte, e o Senhor me fez vir aqui. Agora faz o seguinte: eu quero que o Senhor consolida, eu quero que o Senhor estruture esse povo, eu quero passar para a terra, eu quero levar o povo a passar para a terra prometida. Tudo bem, ele não passou ali em carne, mas ele pelo menos levantou um grande líder, Josué, e Josué fez o papel, e levou o povo, e conduziu o povo, e ele foi vencedor nessa trajetória. Amém? Então eu divido aqui um pouquinho dessa história, que eu pensei, pastor, ela se identifica com você, em muitos aspectos. Eu vejo que você é um homem de Deus, um homem que sofreu, mas um homem que Deus vai honrar. Deus vai honrar de forma sobrenatural. E eu ministro que esse ato profético, ele seja algo real na sua vida, e que as nações possam te esperar, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, dia após dia. E eu deixo aqui o último versículo para você, pastor, que está lá no Salmo 118, versículo 24.
Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Eu quero que você se levante, todos. Agora você levanta a sua mão e dê uma salva de palmas para Jesus em prol da vida do pastor Jefferson. Cá, pastor. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela vida desse homem, desse varão forte que o Senhor levantou, Pai, e que sustentou ele em tantos momentos, em tantas dificuldades nessa caminhada, até que o Senhor tenha ajudado ele, Pai, e muito mais Tu vai ajudar, Senhor. Tu sabes, meu Pai, da honra e do privilégio que eu tenho de poder estar aqui agora, e o Senhor sabe também da alegria que eu tenho, Pai, de ver, Pai, essa igreja cheia de pessoas, pessoas que amam a Ele, pessoas, Pai, que estão aí sustentando Ele, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu ministro toda sorte de bênçãos sobre a vida do Teu filho, Pai, que o Senhor venha honrar, Pai, muitas vezes mais, Pai, ó Deus, a vida do Teu servo, Senhor, para que o Teu nome continue sendo exaltado, glorificado, Senhor, e que ele seja um canal, um porta-voz do Teu reino, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, na vida dele e na vida dessa igreja, em nome de Jesus. E se você concorda, dá um glória a Deus e glorifica ao Senhor.